Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais um compositor baiano que trilhou a passarela do samba. Vamos falar sobre Assis Valente, compositor que, conforme vocês já sabem, foi um narrador das mazelas de sua época, do período em que permaneceu em ativa com suas composições, ou seja, as décadas de 1930 a 1950. Nossa música de hoje foi composta no ano de 1940 e, portanto, vai tratar sobre um dos acontecimentos mais significativos daquele ano para o Brasil, ou seja, a realização do 5º censo demográfico da população brasileira, que naquela época era chamado de recenseamento. Senhoras e senhores, estamos diante de um samba justamente intitulado Recenseamento. Uau! Em 1940, lá no morro começaram um recenseamento e o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. Este é o refrão da nossa música de hoje, que, como vocês podem perceber, vai demonstrar a violência praticada pelos agentes institucionais ao realizar a pesquisa do censo demográfico com as populações faveladas, com as populações dos morros, neste caso, do Rio de Janeiro. A nossa personagem narradora, a nossa eu lírico, vai dizer que o agente recenseador esmiuçou a sua vida, que foi um horror, ou seja, deve ter feito uma espécie de investigação da vida dela para além do que era exigido pelo recenseamento. Deve ter feito toda sorte de perguntas humilhantes, de perguntas desnecessárias e sempre de maneira autoritária, de maneira truculenta. Um exemplo disso é o fato de que, quando o agente recenseador percebeu que aquela moradora do morro não era casada, mas tinha filhos, fez logo uma pergunta indiscreta a respeito da origem do pai. Quem seria aquele pai que é chamado pelo próprio recenseador de moreno? Seria um homem trabalhador, decente, ou seria um malandro da folia? Não é brinquedo não, hein? Diante desta pergunta, nossa eu lírico não se desmonta e responde logo o seguinte: obediente eu sou a tudo que é da lei, fiquei logo sossegada e falei então, o meu moreno é brasileiro, é fuzileiro e é quem sai com a bandeira do seu batalhão. A nossa casa não tem nada de grandeza, nós vivemos na fartura sem dever tostão. Tem um pandeiro, uma cuíca, um tamborim, um reco-reco, um cavaquinho e um violão. Ou seja, nosso eu lírico devolveu à altura o ataque realizado pelo recenseador. Ela prova que não apenas o seu companheiro é trabalhador, como é um militar, uma autoridade aparentemente respeitada pelos agentes institucionais. Apesar de os dois não serem casados, ela responde que vivem na fartura e não devem a ninguém. E além disso, esta fartura, dita pela nossa eu lírico, é descrita de forma não apenas material, mas também cultural. Ela aponta esse tipo de fartura principalmente a partir de instrumentos musicais típicos do samba, típicos da música brasileira, que são o pandeiro, a cuíca, o tamborim, o reco-reco, o cavaquinho e, é claro, o violão. Dado este contexto, nossa eu lírico repete o refrão que vocês já conhecem e parte para a segunda estrofe da nossa música de hoje.
que é assim. Canta, canta, Não canta, não canta, não canta, não canta. Fiquei pensando e comecei a descrever tudo de valor que o meu Brasil me deu. Um céu azul, um pão de açúcar sem farelo, um pano verde e amarelo, tudo isso é meu. Tem feriado que pra mim vale fortuna, retirada de Laguna vale um cabedal. Tem Pernambuco, tem São Paulo, tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival. Ou seja, nesta segunda estrofe, a nossa eu lírico veste as camisas da nacionalidade e passa a descrever para o agente recenseador uma lista que prova o seu patriotismo, talvez numa tentativa de ganhar um pouco do respeito daquele agente que antes a maltratava. Nisto, a estética da nossa música de hoje aproxima-se de um samba exaltação. Nossa eu lírico, nesta última estrofe, vai descrever patrimônios materiais e imateriais da nacionalidade brasileira. No caso, alguns patrimônios naturais, como o nosso céu azul e o Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro. Vai descrever patrimônios cívicos, como a bandeira do Brasil, referenciada nesta canção como um pano verde e amarelo. Vai falar de patrimônios decretados, como os feriados nacionais. Vai falar de patrimônios bélicos, como a retirada de Laguna, que é um episódio da Guerra do Paraguai. Vai falar dos nossos patrimônios territoriais, como os estados do Pernambuco, de São Paulo e da Bahia. E por fim vai falar até mesmo de patrimônios espirituais, que é o nosso último verso, um conjunto de harmonia que não tem rival. Este sentimento de que o Brasil é o melhor país e não tem para ninguém, constitui um patrimônio espiritual de acordo com uma das fontes que eu consultei pesquisando para o nosso programa de hoje. Ok? Ok. Nessa mesma dissertação que eu consultei para pesquisar o nosso programa de hoje, o autor diz que, no geral, o samba Recenseamento de Assis Valente é um samba narrativo. E é por isso que eu chamei a nossa eu lírico também de personagem narradora, justamente porque ela constitui essa instância épica na nossa música de hoje. Percebam que é como se ela estivesse contando uma história, um fato que aconteceu com ela mesma para outra pessoa. E ela até mesmo se refere a este fato como se tivesse acontecido no passado, há muitos anos atrás, sendo que a composição Recenseamento é do próprio ano de 1940, o ano em que foi realizado o censo demográfico. Mas a nossa eu lírico diz assim: olha, lá em 1940, lá no morro, fizeram um recenseamento. E o recenseador esmiuçou minha vida, me perguntou isso, eu respondi isso, não deixei barato, pus ele para correr. Esse tempo passado também é uma característica de narratividade. E para o autor desta dissertação, que eu venho citando aqui, a narratividade na nossa música de hoje é garantida pelo esquema de rimas da canção, que alterna entre a proximidade e o distanciamento das rimas. Por exemplo, na primeira estrofe, nós temos: o meu moreno é brasileiro, é fuzileiro, e é quem sai com a bandeira do seu batalhão. Brasileiro e fuzileiro são palavras que rimam e que estão próximas, ao lado uma da outra. Porém, vamos continuar. O meu moreno é brasileiro, é fuzileiro, e é quem sai com a bandeira do seu batalhão. A nossa casa não tem nada de grandeza, nós vivemos na fartura sem dever tostão. Batalhão rima com tostão. São palavras que estão distantes uma da outra, mas que rimam. E segundo o autor da tese que eu consultei, é exatamente esta proximidade e distanciamento das rimas que confere
aos versos líricos da nossa música de hoje a cadência da fala. Não é incrível? Eu só acredito. Sem mais delongas, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original do samba Recenseamento do ano de 1940, na voz de Carmen Miranda. Isso é para vocês verem que, naquele ano de 1940, Carmen Miranda não gravou canções relacionadas apenas ao seu retorno dos Estados Unidos, tentando se defender das acusações de americanização. Não, Carmen Miranda também gravou sambas sobre a realidade brasileira, que é o caso de Recenseamento de Assis Valente. Vou deixar também a minha versão favorita deste nosso samba de hoje, que está presente lá no CD do nosso caderninho da coleção, que eu sempre mostro aqui para vocês. Trata-se de uma gravação do ano de 1958, registrada na voz de Ademilde Fonseca. Neste caso, aquela questão do tempo passado da narrativa faz ainda mais sentido, pois estamos no ano de 1958, falando sobre um episódio que aconteceu 18 anos atrás, em 1940. Ok? Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Assis Valente para vocês. Assistam. Eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau!